A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Zoom Debate. Estamos aqui, eu sou Roosevelt Conci e vamos essa semana novamente trazendo um tema de muita relevância. Um tema que, por certo, você que fica aí esperando para que possa ter conhecimento do que nós vamos debater, e às vezes pode pensar que o que nós estamos trazendo não tem muito a ver com você. Vou dizer, já vou te antecipar, que mesmo que você pense que não tem a ver diretamente com você, é um tema que com certeza hoje faz parte de uma problemática nacional que às vezes a gente passa à margem e a gente está debatendo pouco. A gente debate muitos temas que são de relevância, mas tem temas que são cruciais às vezes que a gente deixa de debater, porque não são temas da modinha talvez, né? Mas é um tema que diz respeito a todas as famílias e que, por certo, diz respeito, quando diz respeito a todas as famílias, diz respeito à sociedade. Vamos lá, então. Hoje, os Zoom Debates, nós vamos encarar uma das questões mais graves e persistentes da nossa realidade, que é a questão do trabalho infantil. Enquanto o mundo avança em tantas áreas, ainda convivemos com a triste estatística de que no Brasil cerca de 1.800.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos são submetidas a um trabalho infantil. Esses números, um retrato cruel de uma sociedade que, por vezes, fecha os olhos ao sofrimento daqueles que deveriam ser protegidos a qualquer custo. O trabalho infantil não é cultura, não é tradição, não é responsabilidade precoce, é exploração. É o roubo do direito de brincar, de aprender e de aprender acima de tudo e de querer sonhar e de ser permitido sonhar. É a perpetuação da pobreza, da desigualdade e da exclusão. É uma ferida aberta que compromete o futuro de todos nós. E não podemos aceitar essas desculpas. As leis existem, o Estatuto da Criança, do Adolescente, a Constituição e outras tantas leis são claras. Mas por que ainda vemos as crianças em semáforos, em canaviais e em lixões? Na televisão, isso às vezes é muito comum. Mas e nós? Por que permitimos que a infância de tantos seja trocada pela sobrevivência? No programa de hoje, vamos debater as causas desse problema, que, por certo, impacta e traz impactos devastadores. Mais importante, as soluções que podem transformar essa realidade. Convido, a partir de agora, você a refletir, a agir, porque proteger nossas crianças é de um dever que, com certeza, é a única forma de construir uma sociedade justa. A Zoom Debate começa agora. Convido a você a permanecer com a gente para que você possa, aí sim, participar desse debate através do conhecimento, porque o nosso propósito, por certo, é democratizar o conhecimento através de dados, de informações que por vezes pode até chocar você, mas que ao término do programa você vai sair uma pessoa com certeza diferente. E trago aqui hoje duas especialistas e, acima de tudo, pessoas que trabalham nessa causa no seu dia a dia. Eu estou aqui hoje com a doutora Mariane Monterani Silva, procuradora do trabalho, e que, com certeza, ela é formada pela Faculdade Cenecista, pós-graduada em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Mas eu falo dessa forma, mas acho que mais importante do que trazer um currículo formal da doutora Mariane, acho que é importante que ela se apresente, para que ela possa dizer quem ela é, um pouquinho da sua vida e como é que ela chegou até aqui e como é que ela desenvolve o seu trabalho. No decorrer, nós vamos apresentar
a nossa outra debatedora, e aí vamos começar o nosso debate. Aguarda só um minutinho. Doutora Mariane, seja muito bem-vinda, é um prazer estar conosco aqui. Mariane por Mariane. Quem é Mariane? Que eu já vi que pelo esse sotaque não é aqui um pouco da nossa região, mas com certeza desse Brasil continental. Olá, obrigada, Roosevelt, pelo convite. É uma honra estar aqui representando o Ministério Público do Trabalho. É difícil falar, né, quem é a Mariane, né? Somos sujeitos em constantes mudanças. Atualmente, eu sou procuradora do trabalho aqui em Nova Friburgo. A nossa procuradoria aqui abrange 9 municípios. Sou formada em Direito já há algum tempo, não vou entregar aqui. E pelo Ministério Público, eu já trabalhei no Pará há algum tempo, em Campos dos Goitacazes, e sou apaixonada pelas lutas dos direitos sociais, sobretudo no que envolve direitos das crianças e adolescentes. O sotaque entrega, né? Que eu sou de Minas Gerais, sou do sul de Minas, de Varginha, uma cidade famosa também, conhecida cidade do ET de Varginha. Já fica aqui o convite para visitarem Varginha e conhecer. Nós temos um museu lá também que conta a história na época quando teve o incidente. Não fui eu quem avistei, eu não vi nada. Na época eu era pequenininha. Enfim, estou aqui em Nova Friburgo, já vai fazer um ano. Muito feliz de estar aqui junto com a colega Rosângela, que é servidora aqui do município. Estamos trabalhando em conjunto para promover a erradicação do trabalho infantil. Isso já vejo que vocês vieram preparadas para esse momento, né? Chega de trabalho infantil, é o que vocês estão vendo, com certeza, aí na camisa das nossas debatedoras. Eu tenho aqui comigo ela que já esteve aqui nesse programa e faz um belíssimo trabalho no município, aqui na região, que é a Rosângela Cassano. Rosângela Cassano é advogada, pós-graduada em Direito Civil, Docência Superior, mestrado em Penal, membro da comissão da OAB Mulher e participa aí do Conselho de Políticas Públicas. E é a coordenadora do CRES. Rosângela por Rosângela. Quem é a Rosângela? Falar de PET eu sei que tem a ver, né? Eu falava antes de nós abrirmos aqui, que na semana passada nós tivemos uma convidada, quando ela se apresentou, ela falou que era mãe de PET. As pessoas, às vezes, alguns não entenderam, né? Mas a Rosângela, porque a Rosângela também sempre gostou muito de pet, de animais. Seja muito bem-vinda, Rosângela, prazer. Eu que digo, estou muito prazer em estar aqui, muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui com a doutora Mariane. A Rosângela é amiga, né, do Rússio há muitos anos, realmente também amante dos pets, inclusive o Lordinho foi cabo eleitoral por anos. Pois é, muitos anos, muitas histórias. Mas eu estou aqui hoje não só como advogada, mas como serventuária pública de anos de carreira. Hoje estou coordenadora do CRES, que é um dos equipamentos da Secretaria de Assistência Municipal. Que trabalha com violações de direito e rompimentos de vínculo. Estou aqui representando a nossa secretária, Nicole Cipriano, e, logicamente, né, o executivo, através do prefeito Johnny Michael, que está nos dando uma estrutura de trabalho nos últimos 4 anos, para que a gente possa cada vez mais trabalhar nos programas, criar estruturas para atender e para minimizar essas problemáticas sociais que, como disse muito bem o Roosevelt em sua abertura, tem a ver com todos os cidadãos, porque isso influencia as famílias, o comércio, o dia a dia, o turismo, a própria educação. Então, esse assunto é muito importante. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos logo, a gente sempre fala, doutora Mariane e Rosângela, que o início, a gente faz a chamada contextualização. A gente traz todo mundo que está ali, né, do lado de lá, para a nossa mesa. Tá? Nós falamos que isso aqui é um programa de rádio, que tem câmeras e nós não precisamos ficar preocupados com ela. Mas é um debate, é uma mesa de debate. Então, antes de nós começarmos no que efetivamente, no desdobramento, acho que é importante a gente falar do tema em si. Quer dizer, existe ainda trabalho infantil no Brasil? E o que é esse trabalho infantil, para que a gente possa, com linguagem bem fácil e tal. Por favor, doutora Mariane. Vou tentar esclarecer, não numa linguagem jurídica. O que é o trabalho infantil? Ele é um trabalho prestado por crianças e adolescentes
numa idade mínima abaixo do permitido na nossa legislação do Brasil. E qual que é essa idade? Então, por exemplo, até os 16 anos não pode trabalhar, exceto na condição de aprendiz. Né? Então, o pessoal costuma, aqueles programas chamam Jovem Aprendiz, do Sistema S, que o adolescente ele vai continuar frequentando a escola, ele vai aprender uma profissão e vai ter uma renda. Então, esse é o Jovem Aprendiz, que pode ser a partir dos 14 anos. Né? Acima dos 16 até os 18 anos, pode trabalhar. Só que não pode ser um trabalho noturno, não pode ser um trabalho insalubre, perigoso ou que afeta ali a saúde desse adolescente. Então, às vezes, a gente costuma, né, uma cultura popular, porque não pode? Não, pode trabalhar. Né? Abaixo de 18 anos pode trabalhar. A partir de 16 a 18 tem esse condicionante, que é um trabalho que não pode ser, por exemplo, em construção civil, não pode trabalhar como coletor, né, de resíduos sólidos, mas ele pode trabalhar. E a partir dos 14 como aprendiz, porque nós temos que garantir para esse adolescente a frequência à escola, uma renda, um trabalho decente, formal, que ele não precisa sair da escola para complementar a renda ali daquela família, né? Então, essa é a regra hoje no Brasil. Isso é importante a gente esclarecer. E dentro disso, essa questão do trabalho infantil, hoje no Brasil, que eu costumo falar, o trabalho infantil é uma chaga social, porque o que a gente encontra hoje de trabalho infantil são as piores formas de trabalho infantil. Quais são as piores formas? São várias, mas quais são as principais que a gente identifica aqui no Brasil, que o Ministério Público recebe essas denúncias? Por exemplo, em operações de trabalho escravo, é muito comum encontrar adolescentes, 14, 15 anos, trabalhando em condições degradantes, sequer recebendo um salário. Então, isso é muito visível. Morei no Norte, morei em Marabá, por mais de 3 anos, e isso acontecia, né? Isso era visível aos olhos. Então, nos resgates, já aconteceu de ter resgates de trabalhadores abaixo de 18 anos. Então, esse é um exemplo, trabalho escravo. Outro exemplo, trabalho infantil doméstico, né? Por que que não pode trabalhar com menos de 18 anos? Porque cuidar de uma casa, cuidar de criança, é uma grande responsabilidade. Então, nós não podemos delegar essa responsabilidade para uma pessoa que está se formando. Outro tipo, trabalho em ruas, né? Trabalhar em ruas, o que a gente vê crianças vendendo balas em semáforos, pedindo dinheiro, mendigando. Também é uma das piores formas de trabalho infantil, porque vai expor ela a abusos, exploração sexual, atropelamentos, né? A todo tipo de violência. Então, também é uma das piores formas de trabalho que a gente tem que erradicar, né? Inclusive, o Brasil é signatário de várias convenções internacionais e participa também da Agenda 2030 da ONU. Nós temos o dever de erradicar o trabalho infantil até 2030, né? Esses objetivos. Por favor, e complementando, que muitas das vezes a criança ou adolescente ele não está diretamente na venda, mas ele é usado como escopo para a venda. As mães, os pais, ou até mesmo abusadores, porque são pessoas que usurpam, né, dessas crianças, utilizam como se fossem parentes, trazem consigo crianças e adolescentes para poder sensibilizar para a venda. E outro que também hoje já se enquadra pela legislação é a questão do tráfico de entorpecentes, que pela questão de hierarquia de organização, também é considerado trabalho infantil. Nova Friburgo tem uma característica, nós temos aqui algumas estatísticas que nós trouxemos desde 2012, e com a diminuição, né, que dentro do caráter preventivo nós estamos na cartilha, que eu digo, Nova Friburgo foi apresentado, recebeu um prêmio recentemente como caráter preventivo pela diminuição, não só em números, mas logicamente que ainda existem, mas os números são muito pequenos em relação ao que se apresentava. Então, hoje o município de Nova Friburgo está nas boas práticas, né, recebeu um prêmio recentemente pelo Estado, porque Nova Friburgo tinha uma história, acho que o Roosevelt, como ex-prefeito, primeiro presidente, né, do Conselho Municipal da Criança e o Adolescente, né, em 1990,
A primeira eleição, né, feita publicamente, nós tivemos aqui, doutora, nossa eleição, a primeira eleição aqui do Conselho, 6 mil eleitores em Nova Friburgo. Bastante. Então, acho que foi muito significativa à época, né? Então, Você era vice-prefeito, né, na ocasião, e quando foi feito todos esses trabalhos a longo prazo, nós tínhamos uma característica específica das nossas crianças e adolescentes. Nós tínhamos aí, para as pessoas que moram em Friburgo e se recordam, aquelas carrocinhas com animais, com cavalinho, com animais onde eram crianças que estavam trabalhando. Animais na Praça do Suspiro, que tinham crianças trabalhando. Os engraxates, a Praça Getúlio Vargas tinham muitos engraxates, crianças trabalhando. As caixinhas com bombons, brigadeiros, balinhas, crianças trabalhando. E algumas organizações que, mesmo que com muita boa intenção, muitas das vezes se enquadravam como violadores de direitos. Por quê? Porque não tinha aquela atenção devida para a orientação. Até porque criança não tem que ter carga horária, não tem que carregar peso, não tem que ter obrigatoriedade, como bem disse a doutora Mariana. Ela tem que ter, na sua idade escolar, a possibilidade de estudo, o acesso escolar e a possibilidade de viver a sua existência. E até porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu escopo maior, logo no início, diz que a proteção integral da criança e do adolescente é um dever não só da autoridade, mas da sociedade no âmbito geral. Eu queria trazer aqui as doutoras, para que a gente pudesse também ajudar na construção do debate, dados recentes do PNAD, contínuo 2023, diz o seguinte: redução de 14,6% em relação a 2022, mas ainda é um número são alarmantes. Setores principais: agricultura com 21,6%. Comércio e reparação, interessante, algo aqui que eu queria trazer como curiosidade, para que vocês possam depois falar. Aí vem comércio e reparação de veículos, né, com 26,7%. Perfil: 63,8% são meninos, 65,2% são pretos ou pardos, né, e 47%, doutora, estão no Nordeste. Então, eu queria que a gente vocês pudessem discorrer um pouquinho sobre esses números, se está dentro da realidade, ou outros números também que possam estar favorecendo até o próprio debate, para que a gente possa trazer como alerta. Como eu vi aquela coisa, reparação de veículos, aquilo me chamou também a atenção. Né? É interessante, houve de fato uma redução do trabalho infantil, mas ainda nós temos muito a caminhar, né? E é interessante esse recorte de raça, porque eu falo que o trabalho infantil no Brasil ele tem cor, né? Mais de 60% são pessoas negras. Então, quer dizer, a gente precisa pensar também as políticas públicas, né? Criá-las e implementá-las com foco também nesse recorte de raça. Porque a maioria dessas crianças em trabalho infantil são pessoas negras. E em relação a essa questão até de reparação, o que eu trabalhei muito em Campos dos Goitacazes, a gente recebia muita denúncia no MPT, de trabalho em lava-jatos. Lava-jatos. Porque são produtos químicos, né, que eles têm que manusear ali na lavagem dos carros. Então, isso também é uma das piores formas de trabalho infantil, porque ali tem um risco. Como eu falei, a partir de 16 anos pode trabalhar, mas não sujeita a esses riscos, né, de que machuca a mão, enfim. Agora, aqui em Nova Friburgo, me chama a atenção, eu estou aqui há pouco tempo, essa questão da agricultura, né, porque a gente sabe que a população mora, né, na zona rural, trabalha e reside na zona rural. Então, é algo também que nós estamos em alerta quanto a esse trabalho, que pode ser um trabalho invisível, né, de crianças e adolescentes que podem, às vezes, estar trabalhando, acham que estão ajudando a família e, na verdade, estão ali trabalhando. Eu queria trazer um elemento aí, contribuir na fala. É o seguinte: em Friburgo nós somos em torno, ainda salvo alguma
pequena alteração, 87% urbano, 13% rural. Mas há uma repercussão muito intensa. Friburgo, hoje, nós somos polo aqui nós somos o primeiro produtor aqui no estado, o segundo produtor de folhas de corte do país, nós somos o primeiro produtor de morango do estado, primeiro produtor de shiitake do estado, primeiro criador de trutas do estado, maior produtor nacional de couve-flor, por exemplo. Há uma repercussão muito intensa, mas também aí dentro disso, dentro dessa lógica, dessa grandeza, há, por consequência, um sindicato, né, de agricultura familiar também muito forte. O entorno, talvez, creio eu, pela relação que nós temos aqui com a Associação Comercial, hoje ocupa a presidência da Cianf aqui, em torno de 1.500 sindicalizados na agricultura familiar. O Brasil, essencialmente, quase que é agricultura familiar. Queria trazer essa fala. Por quê? Porque a agricultura familiar é caracterizada dentro da legislação, né, dentro da família que trabalha com 2 filhos e coisa nesse sentido. Mas quando se leva a algum retrato, um recorte com relação já a isso, a senhora foi muito direta nessa questão, tá? Algum recorte especial da família que tem, como é que se trabalha isso? Porque a família vai dizer, meu filho está comigo, não quero mandar para... hoje tenho condição de estar aqui junto, estar próximo, não quero que ele desgarre para o urbano, acho que posso dar condições, o que também se trabalha muito é para que aquela coisa da permanência do homem no campo, dando as condições melhores de trabalho para ele, aí trabalho. Queria que a senhora fizesse uma fala a respeito disso, se faz sentido para a senhora. Faz sentido, depois até a Rosângela também pode complementar. Essa questão do trabalho rural, o que nós temos também de pesquisas? Muitas das vezes são crianças e adolescentes que começam a ajudar a família e acabam sendo expostas a um trabalho pesado, porque o trabalho na zona rural é um trabalho, às vezes, debaixo de sol, né? É um trabalho que tem que, às vezes, carregar um peso. E a gente tem que pensar que eles estão em desenvolvimento, né? Tanto físico quanto mental. Né? Então, o que a legislação fala? Que não pode trabalhar abaixo de 18 anos também, porque estão expostos a esses riscos. Né? E a gente tem que pensar, às vezes o pai, não, mas ele está comigo, ele é meu filho. Exato, e aí eu trago aqui até a discussão, porque isso é tratar, às vezes, a criança e adolescente como se fosse um objeto. Uma propriedade. Uma propriedade, só que não. Crianças e adolescentes, é um bem meu. São sujeitos de direitos. Quem vai escolher se vai trabalhar ou não, é a criança ou adolescente. Né? É ela que tem que escolher se ela vai ficar na zona rural, se ela vai vir para a área urbana, se ela vai fazer uma faculdade de X, Y ou Z. Muitas das vezes é até tolhido profissionalmente. Exato. Em decorrência disso, porque opção. Ele se sente, não tem opção e ele se sente corresponsabilizado a dar os mesmos passos. A minha família sempre foi assim. Quando eu era pequeno, eu ajudava meu pai e minha mãe, eu estava ali na lida. Essa fala é recorrente. E eles não conseguem, eles que eu digo, o núcleo familiar, não consegue entender que isso é uma violação de direitos. Aí é uma violação. Transferir para uma criança e um adolescente a corresponsabilidade de perpetuar uma escolha daquele núcleo, obrigar a ter uma carga horária de trabalho e, mais ainda, evitar que ele tenha possibilidade de conhecimento ou de escolher outras alternativas para a vida dele, até de aculturamento, informação, aptidão, é tolir, é uma violação de direito. E aí você imagina a questão psicológica que muitas das vezes, e danosa, que é criada, que é outra violação de direito, porque os CAPS e a saúde mental atende muitas crianças que são afligidas por essas situações, quando ela, de alguma forma, diz não às convenções culturais daquela família. Isso é um peso muito alto para uma criança e um adolescente. Ele escuta e ele é cobrado. Nova Friburgo hoje tem um olhar para para essa população flutuante que passa pelo município, porque nós temos famílias e núcleos familiares que vêm de outros municípios para aqui exercitar o trabalho infantil. Infelizmente, nós já estamos detectando isso de outros municípios. Que vem no final de semana, em vans, em grupos ou até mesmo de ônibus, com algumas crianças que dizem ser da família, muitas das vezes são figurativas, elas vêm apenas
pagando um cash para a família para que ela venha acompanhando. Doutora, aconteceu comigo, né, no final de semana passada. Eu estava no Rio num restaurante, e entrou num bar, numa cervejaria. Entrou um menor, em torno disse que tinha 11 anos, vendendo toalhinha bordada. Tá? E aí, o que acontece? A maioria das mesas ficaram sensibilizadas e ali acabaram comprando. Ah, você mora onde? Eu moro lá na Baixada Fluminense. Mas cadê sua mãe e seu pai? Eu falei logo, a primeira pergunta que eu fiz, sua mãe e seu pai? Não, eles estão vendendo também aqui na rua. Tá? Mas sozinho, menor, né? Uma situação dessa. Estou falando porque a gente é muito interessante, que eu vou já entrar em outra questão, aproveitando já, porque o debate são vocês. Dizendo o seguinte, até um certo momento, eu mesmo, eu sou advogado e tal, mas a gente, culturalmente, a gente sempre ouvia falar o seguinte, não se pode deixar a criança com o trabalho infantil, porque ela perde os anos iniciais da vida dela, mas se tiver numa escola, né, então as pessoas colocavam muito na questão da escola, ela tem que estar na escola, então parece que a escola é o salvo-conduto, né? É o alvará, é o habeas corpus daquela criança. Eu queria que só trouxesse essa questão desse relato que eu lhe trouxe, desse caso lá do Rio, e também essa questão aqui da escola, né? A escola, essa proteção dentro da escola. Sim, sim. Até só arrematando essa questão da agricultura familiar, sim, porque só para a gente arrematar que, na verdade, quem tem que decidir a vida são os infantes, né? A família não pode impor àquela criança adolescente uma responsabilidade de prosseguir com aquela atividade econômica ou mesmo de complementar a renda dentro de casa. Né? Só para a gente arrematar. Construir isso para você, agora você tem que tocar. Isso, não. Agora a sua segura. vida. A sua vida. Agora, a minha vida, né, como criança, são as minhas escolhas. Né? Por isso que a gente fala que são sujeitos de direito. E aí, trazendo para esse questionamento, realmente é muito constrangedor. Né? Eu já saí, a gente antigamente também já acabava comprando. É constrangedor, né? Você se deparar com uma criança, né, 11 anos, um ser tão assim, já sendo explorado, né? E aí volta a dizer, é a família impondo a um ser tão pequeno uma responsabilidade tão grande. Você tem que trabalhar para comer. Como assim? Não é por aí. Na sua idade, né? Eu já trabalhava. Na sua idade eu trabalhava. E é uma coisa que a gente fala muito dentro do MP, que o trabalho infantil, ele perpetua o ciclo da pobreza. O que é esse ciclo? Porque essa criança de 11 anos que sai para trabalhar à noite, ela vai o quê? Ela vai começar a não render na escola. Daqui a pouco ela sai da escola. Quando ela entra na fase ali 18+, ela não vai conseguir um trabalho decente e formal. Por quê? Porque ela não teve essa aprendizagem lá atrás. Então, o que ela vai conseguir na fase adulta? É um trabalho informal. Muitas vezes são vítimas de trabalho escravo, que nós temos, né? Então, isso na fase adulta. Chega na fase idosa, a pessoa não consegue ter o quê? Acesso à aposentadoria, porque nunca contribuiu. Uma acomodação familiar. Então, é um ciclo da pobreza. Vai perpetuando esse ciclo. Né? A gente precisa quebrar esse ciclo, porque a criança ela tem que ir para a escola, ela tem que voltar, ela tem que brincar, ela tem que descansar, fazer as tarefas, ela não tem que trabalhar e nem ser responsável pela sua manutenção. Mas eu só queria, só aproveitando, só um minuto, para dizer o seguinte, mas e essa situação? O que seria? O que seria imputado, ou qual seria a reação que se deveria ter, ou que se deve ter diante disso aí? Eu ia falar do trabalho de rede, mas deixa a doutora Mariane a gente entra e você complementa o trabalho de rede. Aí é o trabalho de rede. Vamos lá. Situação. Quando está ali, aconteceu tal. A mãe está lá fora vendendo, ou o pai, ou o que seja. Como é que se reage? A gente tem que fazer uma denúncia. Sim. Tá? Tem que chamar o conselho tutelar ou Disque 100 fazer a denúncia. Tem os telefones aqui, eu posso mostrar. Aqui em Nova Friburgo a gente pode divulgar também. A gente coloca depois, tá, Marconi, o telefone. Precisa denunciar, porque até o MPT no Nordeste fez uma campanha junto com a MP estadual. Não dê esmola, dou esperança. O que essa campanha fala? Não é para dar esmola, não é para comprar.
né, nada dessas crianças, porque isso incentiva a exploração dela. Isso acaba incentivando a exploração. O que se deve fazer? Primeiro, denunciar, né, para o Conselho Tutelar, tem um Disque 100, no site do MPT a gente também recebe denúncia. Porque a partir da denúncia entra o trabalho da rede, que aí acho que a Rosângela vai explicar melhor, porque é para auxiliar essa família. A partir do momento que tem uma abordagem, que é o nome que nós chamamos, tem que ser feita pelo conselho, porque se houver alguma medida de proteção à criança e ao adolescente, a pessoa é a pessoa do conselheiro para agir quanto à criança e ao adolescente, para tirá-la daquele momento de risco, da prevenção. Porém, a partir daí, constatando a violação de direito ou as violações, porque nós falamos de inúmeras aqui, o CREAS começa a atuar com os núcleos familiares. E como? Através de uma equipe, com psicólogo, assistente social, há visitas domiciliares, chamamento dessas famílias, dos núcleos para conscientização, prevenção, para trabalhar com esses núcleos. Vamos saber, um exemplo, eu estou exemplificando porque cada caso é um caso. Está na escola, por que essa criança, como você perguntou, por que essa criança está na rua? Aí, justamente, eu estou falando a nível de Friburgo. Não, mas ela está matriculada, é uma renda, ele vende bombons para complementar a renda familiar. E aí a gente vai trabalhar o convencimento, a explicação, a orientação dessa rede familiar de que essa complementação não deva existir, pelo menos se tratando de criança e adolescente. Aí ele vai falar, mas o meu filho fica em casa sozinho. Mas ele vai ficar sozinho em casa? Por que ele está sozinho? Nós hoje temos o marco regulatório com o trabalho de contraturno, de acolhimento em 9 instituições. Que a gente vai... Está precisando de saúde mental? Por que está acontecendo? Tem um contraturno para que ele não fique. E a gente pode orientar e encaminhar através dos CRAs. O CRAs também faz o trabalho de fortalecimento de vínculo, com reuniões continuadas com as famílias, também faz visita, trabalha com as famílias. Nós fazemos encaminhamentos que nós chamamos de referência contra referência para o mercado de trabalho. O Sistema S hoje é um braço dos CRAs e dos CREAS com a qualificação profissional, juntamente com a Subsecretaria de Trabalho, que está dentro do escopo da Secretaria de Desenvolvimento Social, e que trabalha, orienta para o trabalho, indica, formaliza. A saúde mental, muitas das vezes, que tem alguma família que está desestruturada, com dependência química, ou uma mãe que sofre violência doméstica e familiar, e que esse filho, de alguma forma, também assiste aos equipamentos que atendem. Rosângela, eu queria fazer... Eu vou interromper, você segue, mas dentro disso aqui, e eu acho que, obviamente, o meu papel aqui é esse. Sim. Quer dizer, em alguns momentos, você vai entrar com um contraponto. Com a provocação. Não é de acusar. Mas Sim. Existe o mundo real e o mundo ideal. Né? A gente sabe que na sociedade fala assim, poxa, está ali prendendo, está ali denunciando, alguém que não tem emprego, que está sobrevivendo, vai levar, vai... nos conselhos há repercussão, as pessoas estão fazendo essa denúncia, não vamos tirar dali, está tirando, é como o ambulante, né? O vendedor ambulante que está com mercadoria, estão tirando a mercadoria dele, coitado. Então tem essa coisa muito do coitado, essa coisa da sociedade. O que você está dizendo é o seguinte, há uma estrutura muito organizada para aqueles que vão se socorrer ou eventualmente uma situação. Mas o que efetivamente acontece? Por quê? Porque senão nós vamos falar o seguinte, olha só, aquele comerciante permitiu que aquela criança entrasse. Tá? Aí nós vamos falar o seguinte, vamos punir o comerciante. Quer dizer, não vão punir o comerciante, acho que é educar o comerciante. Educar o comerciante. Mas a questão é o seguinte, porque sabe-se, alguns não permitem, mas outros sabem que, de alguma forma, está contribuindo. Né? Então, eu queria só para que vocês pudessem passar, qual é o mundo real hoje que está acontecendo? Diante de tanto que hoje de estrutura que se tem à disposição. Então, complementando, tem exatamente o PET para
o Ministério Público e para o Judiciário, ele tem o trabalho não só de penalização, mas também de trabalhar a rede, que aí a doutora Mariane pode falar melhor. Por isso que essa aproximação com o governo municipal através da assistência social. Nós estamos fazendo parcerias em ações. Então, dentro do PET, que hoje está se organizando no município, nós temos assistente social, abordadores, nós fazemos abordagens semanais. Não é uma vez por semana, todos os dias vamos em locais diferentes. Então, hoje, se você me perguntar quem é o adolescente que está em tal lugar, nós temos um mapeamento, a gente sabe. Então, a gente faz a abordagem, faz o relatório, o assistente social vai saber, vai buscar o endereço do familiar, faz o contato com o conselho tutelar, não fica só na corresponsabilidade daquele que denuncia, mas é a responsabilidade nossa também de saber e buscar aonde essas pessoas e oferecer os serviços que estão disponíveis. E aí a gente inclui no PAEF, a gente faz a abordagem. Já aconteceu da gente ir visitar algumas famílias e ver que realmente não tem uma aposentadoria, falta comida. Hoje nós temos o cartão alimentação, não tem burocracia, ele já está disponível dentro dos CREAS. Então, nessa visita da equipe técnica, mãe, por que você está passando fome? Porque meu marido está desempregado? Porque eu não tenho como pagar aluguel? Muitas das vezes tem crianças com espectro autista que precisa de uma alimentação específica ou diabético. Então, o cartão alimentação hoje facilita porque não dá o carboidrato, né? Vai comprar o que aquela criança precisa. Então, todo esse trabalho de rede é realizado pela equipe do PET. Por isso que o PET está se organizando, porque dentro do trabalho só findando a minha fala, recentemente, junto com o Ministério Público, nós estamos fazendo exposições com temas, explicando o que é o trabalho em locais públicos aqui no shopping de Friburgo, abrindo para as pessoas trabalhando de direitos humanos. Doutora Mariana vai ministrar uma palestra, nós estamos indo a outros lugares para falar. Nós estamos democratizando a informação através do acesso. Eu trouxe aqui vários materiais que eu vou passar com cartilhas que a gente disponibiliza, palestras, encontros e a orientação para todos que até estão nos assistindo, que esse Disque 100 ele vai para o CREAS. E aí a gente provoca o trabalho de rede. Doutora Mariana. Me deu um start aqui, mas antes de eu falar, até deixar um recado para as empresas, mas duas coisas, né? Aqui a gente costuma ver muito o Ministério Público como órgão repressivo, acusador, enfim. Hoje o Ministério Público brasileiro, ele tem esse viés também resolutivo, que é o quê? De incentivar, induzir essas políticas públicas, de criação, de execução de políticas públicas. Então, aqui hoje, a gente vê um Ministério Público resolutivo, atuando junto com o município, que é o responsável por executar essas políticas públicas de erradicação do trabalho infantil. Porque nós também, né, como Ministério Público, a gente tem esse papel também, né? E em relação ao PET, é interessante, esse programa de erradicação do trabalho infantil, eu acho muito interessante quando a Rosângela fala, porque quando ele foi criado, acho que foi em 93 ou 96, sim, ele foi criado pelo governo federal para retirar crianças de carvoarias no município de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. E hoje a gente traz esse programa de lá para cá, o quanto evoluiu, né? O quanto evoluiu, porque pensar crianças trabalhando em carvoarias, né? Um ambiente extremamente tóxico, né? Então, eu fico muito feliz desse programa ter evoluído e hoje, chega a denúncia, a família ali toda é atendida pelo sistema de assistência social. Só para trazer aqui o PET, né? PET é o programa de erradicação ao trabalho infantil, apoio financeiro e ações estratégicas para prevenção e combate, campanhas de conscientização, trabalho infantil que ninguém vê, né, destacando a invisibilidade de alguns setores. Ministério Público do Trabalho, né, fiscalizações, medidas legais contra empregadores que exploram crianças. Tópicos, né? A senhora falou com relação a um recado para as empresas. É verdade, porque o que acontece, esse trabalho que a assistência social faz, quando chega adolescentes a partir de 14 anos ou 13, está próximo de completar 14 anos, ele já pode ser contratado como aprendiz. Então, essa alegação, precisa de renda, né? Ele vai poder trabalhar por meio do contrato de aprendizagem. E é aqui que entra a responsabilidade das empresas. Então, eu quero também chamar que as empresas de Nova Friburgo que cumpram a cota de aprendizagem. O que é essa cota?
né? Existe um artigo na legislação trabalhista que impõe a contratação desses adolescentes a partir de 14 anos por meio do contrato de aprendizagem, né? Então, tem um mínimo de 5% até o máximo de 15%. Então, aqui em Nova Friburgo, hoje, o Ministério Público do Trabalho, a gente está fazendo esse trabalho de resolução, chamando as empresas que não estão cumprindo a cota para contratar esses adolescentes, dando preferência para esses adolescentes que estão sendo atendidos pela assistência social. Porque é uma forma dele sair do trabalho infantil das piores formas, entrar no mercado de trabalho formal, ter uma renda, continuar indo na escola, aprender uma profissão. E é importante complementar que nós todos da Secretaria de Assistência Social temos, principalmente no CREAS, a nossa equipe hoje em maioria concursada, então pela continuidade do serviço público, que a própria Constituição fala, né, porque antes você treinava, qualificava o profissional e não tinha continuidade do serviço público. Sim. Né? Hoje nós temos essa continuidade, então isso dá uma segurança, não é para o serventuário, mas é para aquele que vai necessitar do serviço. Então, o profissional qualificado, capacitado, porque a capacitação tem que ser continuada para as atualizações, para as falas, e isso quem ganha é o usuário. E aí, Roosevelt, nós temos, está nos sendo facultado, né, nesses últimos 4 anos, capacitação continuada. Nesse último ano, dentro das nossas estatísticas, a nossa equipe do CREAS, que é composta por 14 pessoas, nós participamos de 35 capacitações. Hoje, a nossa assistente social, que é referenciada no PET, está fazendo capacitação no estado do Rio, do PAEF, que é justamente do que acompanha, para poder se aperfeiçoar. E isso é super importante, porque, como você disse, muda o perfil dos usuários, as necessidades, né? Começou com a carvoaria. Hoje, nós vamos para o trabalho na rede social. Hoje a gente tem os TikToks, as questões. A gente estava até conversando aqui anteriormente. Eu participei agora do encontro. Vou pegar aqui o gancho para falar dessa questão do trabalho virtual e do acesso, né, que é outro tipo de violação que o adolescente e a criança pode sofrer também pelo aspecto virtual, que é hoje a medicina pediátrica, que é a medicina que cuida de adolescentes, e que o maior cuidado hoje, segundo o Dr. Felipe, que palestrou no encontro do PPCAM, que é um programa que acolhe crianças e adolescentes vítimas de violência que são ameaçados de morte, é a questão da saúde mental e do trabalho, porque eles são vítimas pela internet. E aí atinge a saúde mental, suicídio, que aumentou muito de crianças e adolescentes, os cortes de alta lesão, por causa da dependência química das telas, do vício das telas, porque hoje é tudo pelas telas, né? Então é importante essa capacitação. Nós estamos aqui estruturando não só o CREAS, mas o PET, através da Secretaria, repito, de Assistência Social, mas é importante que trabalhemos juntos, porque se essas informações ficarem só lá dentro, nós não vamos atender o usuário. E é muito importante para a gente ter o Ministério Público. Às vezes as reuniões são presenciais, são online. Eu estou aqui dando uma satisfação ao seu público que assiste aqui a TV Zoom, de como hoje trabalhamos em conjunto, o quanto isso é importante para estreitar os serviços, para minimizar o sofrimento daqueles que precisam. Doutora Mariane, eu vou trazer aqui uma questão. Quais são as principais razões que levam as famílias e crianças a essa situação no Brasil? Ponto. Aí dou sequência com o seguinte: a pobreza e a desigualdade influenciam isso? Porque a gente está falando o quê? De uma chaga que está voltada para um grupo social, alguma coisa. Queria que fosse dado uma fala um pouco mais esclarecedora nesse sentido, né? Eu posso responder dando um exemplo Total. Prático? Poxa, que bom. O ano passado, eu tive uma colega do Ministério Público. Ela tem um trabalho de doutorado que ela fez com adolescentes infratores por tráfico de drogas, né? Eles estavam aqui no Rio de Gaze, né, que eles são apreendidos vendendo drogas. Então, ela fez uma pesquisa com esses adolescentes,
no Degás, acho que foi Mato Grosso do Sul, a minha colega de lá, fez uma pesquisa com esses adolescentes que ficam cumprindo apenas o socioeducativo. E ela focou nos adolescentes do regime fechado, semiaberto, porque a maioria dos adolescentes, estou trazendo um contexto, que estão cumprindo essas medidas socioeducativas, a maioria, mais de 80%, estão ali pelo tráfico de drogas. Sim, é verdade. E isso também é aqui no Rio. Então, isso já traz uma informação. Porque eu costumo dizer, o tráfico paga bem. Paga bem. Isso ela constatou na pesquisa dela. Tá? Paga bem. Não exige formação. Ainda tem carreira. Eles entram no tráfico com um cargo menor e aí vão ficando, se nada acontecer, né? Porque normalmente são apreendidos, são mortos. Então, assim, o que a gente percebe? E a gente pegar esses adolescentes que estão cumprindo a medida socioeducativa, eles não são de famílias ricas, nem de classe média, são de famílias pobres. Então, a questão hoje do trabalho infantil, e eu trago de volta, uma das piores formas que o tráfico de drogas é uma das piores formas de trabalho infantil, é a questão da desigualdade social. Porque nós não vemos adolescentes no Degás, cumprindo as medidas socioeducativas, de famílias ricas, nem de classe média alta. Mas aí o impacto... Isso é um dado. Isso aí, eu não quero interromper, quero agregar. Mas aí quando a gente fala na desigualdade, né, quando já está num estudo, né, numa dissertação, ou numa tese, está caracterizado algo nesse sentido, em função da pesquisa que foi feita, a gente fala na desigualdade. Aí a gente fala o seguinte, o que pode ser feito para a gente trazer a equidade, a igualdade, né? Dentro de uma situação como essa, dentro de... Então, só para que a gente possa já começar a ser provocativo. Sim, Podemos falar claro. da medida socioeducativa, que é acompanhada pelo CREAS. Sim, é um problema estrutural que não tem uma resposta única. A gente não consegue resolver essa questão do tráfico de drogas e adolescentes que são apreendidos com uma solução. Numa canetada. Numa canetada. Mas algo está sendo feito. Eu acho que a Rosângela pode falar e eu posso falar também. E a sociedade, eu acho que é importante também o seguinte, nós temos a estrutura, mas a sociedade, de que forma a sociedade efetivamente, ela pode e deve contribuir. Porque o que a doutora Mariane passou aqui para a gente é dizendo o seguinte, o tráfico tem carreira, o tráfico tem remuneração bastante razoável. Atrativa, exatamente. Como é que você vai competir, né, num mercado formal com esse mercado informal e que ceifa vidas aí com muito cedo? Posso complementar? Não, deve. O Degás, assim, até para os leigos, quem está nos assistindo, só para entender, né? Quando o jovem é apreendido, ele deve ser imediatamente apresentado ao membro do Ministério Público, para aí começar os procedimentos. Se ele for apreendido depois da pena, né, porque ele não é apenado, ele se torna um jovem em conflito com a lei. Isso. A gente não usa o termo pena, apenado. Ele cumpre um determinado tempo, né? E ele vai para o meio externo. Aí ele pode cumprir liberdade, LA ou PSC, que é liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade. E aí ele é encaminhado pela primeira vara de família, eu estou falando de Nova Friburgo, tá? Pela doutora Adriana, para cumprir esse acompanhamento da medida socioeducativa no CREAS. Então, hoje, o CREAS, onde eu coordeno e tenho essa equipe, PET, o PAEF, idosos, enfim, todas as violações de direito, nós atendemos hoje 95 adolescentes em medida socioeducativa. Temos uma cota de descumprimento e uma de cumprimento. Desses 95, como disse a doutora Mariane, realmente 90 são envolvidos com o tráfico de entorpecentes. Como é o nosso trabalho? Hoje o CREAS tem uma equipe composta de advogado, assistente social, pedagogo e psicólogo, que faz o acompanhamento sistemático na construção do PIA, que é o plano, né, de informações que a gente vai compondo junto com a vara de família. Então, numa semana, ele vai ser atendido pela
pedagoga para saber se ele está estudando, se ele conseguiu vaga, se ele está conseguindo aderir aos serviços, se de repente ele vai precisar do EJA, porque a idade dele já está mais alta, então ele tem vergonha de ir para aquela escola, estudar com crianças menores. Então, todo esse trabalho é acompanhado. Respondendo a sua pergunta de como que a gente pode contribuir. O município contribui dessa forma através do CREAS, a Secretaria de Assistência. O advogado, ele não advoga, mas ele faz todo o link de orientação e encaminhamento para a Defensoria Pública ou advogado para acompanhar processualmente quando esse adolescente ele narra alguma violência institucional. Eu fui enquadrado por um policial, ou eu fui tratado dessa forma, ou eu não consegui atendimento adequado. Então, ele vai receber essa orientação. O psicólogo e o assistente social vão trabalhar com as vulnerabilidades. A família, e não só o adolescente, ele é dependente químico, ele vai precisar do CAPS, ele vai precisar do acompanhamento, da desintoxicação, do psicólogo, do psiquiatra, a família também. Tem o problema familiar de violência, então a família toda é cuidada, o CREAS faz todo esse acompanhamento. E aí, mensalmente, nós fazemos os encontros, que nós chamamos o encontro da medida certa. Tudo isso acompanhado por a inspeção do Ministério Público, a doutora Denise está sempre presente, né, doutora Mariane, e a doutora Adriana Valentim, que também visita o CREAS, acompanha o trabalho, e trabalhamos em conjunto, com relatórios continuados. Tudo o que acontece com o adolescente é informado à vara de família, e dentro dessas informações. Nesses encontros, o que a gente trabalha? Formação de currículo, inserção social, questões de doenças sexualmente transmissíveis, orientação para que essa família não aumente de uma forma desordenada o número de filhos, porque nós temos adolescentes com 12, 13 anos que já são mães, né? ou pais, a gravidez. Temos aí a parceria da Secretaria de Saúde que nos acompanha para essa orientação, vacinação. Então, dessa forma, mais uma vez, motivando a rede para que esse adolescente, o núcleo familiar, não se sinta sozinho. Então, uma coisa que já foi falado, mas eu queria que a senhora pudesse dar aí uma ênfase, é o seguinte: mitos e percepções sociais. Muitas pessoas acreditam que o trabalho infantil ensina responsabilidade. Como desconstruir essa ideia? Não é aquela coisa só para a gente poder ver o que... por quê? Porque trabalhando ele vai reconhecer desde cedo e tal. Queria que a senhora pudesse comentar só isso aqui. Agora eu vou fazer algumas falas e vocês vão, por favor. Desconstruir esse mito não é fácil. Mas existe. Existe. Isso tem um que é muito, eu sempre às vezes, mas é melhor estar trabalhando do que roubando, né? A criança, no caso. O que eu penso, e aí eu trago também uma ideia, né, para quem está nos assistindo. É como se a criança não tivesse outra opção. Ou ela trabalha, ou ela tem que trabalhar. E outra questão que eu trago aqui é por que é só a criança da família pobre que tem que trabalhar para criar responsabilidade? Por que não é, então, a criança da classe média ou a criança da família rica? Por que ela também, então, não trabalha para criar responsabilidade? Fica aqui essa reflexão. Por que é a criança da família pobre que tem que criar responsabilidade a partir dos 10, 12 anos de idade? Por que ela não pode brincar? Por que ela não pode estudar, fazer as tarefas, né, ter tarefas lúdicas? Então, muitas vezes, essa pergunta, ela vem só direcionada para as crianças de família pobre. Rosângela, aqui tem outra fala, seguinte: quais os efeitos emocionais, aí estou falando já porque você tem lá tudo isso, efeitos emocionais e psicológicos do trabalho infantil a longo prazo, que você já tem visto, só para que a gente possa, isso é no sentido de provocar e às vezes até de chocar também quem está do lado de lá, para que possa dizer, uma acomodação social, uma destruição de autoestima, porque quando você cresce sem oportunidades e sem o poder de escolha, você não se torna um ser inseguro e desacredita em si próprio. Quando você vê que todas as oportunidades são minimizadas ou, de alguma forma, nem acessadas pelos seus próprios familiares, de alguma forma você cria um ser humano sem expectativas.
Doutora, agora falando em questão de lei, mais propriamente dito, só para a gente fazer esse ping-pong aqui, o Brasil tem leis rígidas contra o trabalho infantil, mas ainda assim persiste, né? Onde estão os maiores desafios para a aplicação dessas leis? Uma boa pergunta. Bom, primeiro, conscientizar a população que é preciso denunciar. Né? Denunciar, por exemplo. Às vezes a pessoa encontra uma criança vendendo ali uma bala no semáforo, precisa denunciar. A denúncia precisa chegar até o Ministério Público, até o Disque 100. Essa denúncia precisa chegar até nós. Com a denúncia, aí vem a parte do Ministério Público, no caso, o Ministério Público do Trabalho. Nós chamamos ali, se for, no caso, a própria mãe, o pai que está colocando aquela criança para trabalhar, se não ajustar a conduta, a gente vai ajuizar as ações cabíveis. E, no caso, a gente depende também do Poder Judiciário para dar uma decisão célere e efetiva para o caso concreto. Agora, quando é empresa, normalmente, o que já chegou assim, nesse tempo que eu estou como membro do Ministério Público, normalmente a gente chama a empresa e a empresa acaba regularizando. Às vezes é falta de informação. Eu não sabia que não podia nessa função. Então, a gente chega, conscientiza e aquilo ali tem um fim, vamos dizer assim. Rosângela, você poderia citar, assim, nós temos exemplos de boas práticas já dentro, talvez, não sei se a doutora gostaria de responder, mas dentro do PET, o que estão fazendo a diferença, né? Com certeza. Então, Nova Friburgo, eu comecei, né? Nós começamos o programa falando dessa participação do PET, onde 92 municípios participam no estado continuamente. Temos o grupo de WhatsApp, reuniões frequentes. Tivemos, como eu disse, mais de 30 capacitações ao longo desse ano. O município de Nova Friburgo acabou de ser premiado por boas práticas, pelo caráter preventivo, porque hoje nós temos um número muito reduzido de crianças dentro do núcleo, ainda são importantes, mas não são como grandes centros e cidades vizinhas nossas, que tem um número altíssimo. Nós temos cidades muito pertinho de nós, que tem centenas de crianças, e nós ainda temos dezenas, então, e todas incluídas nos CRAs em acompanhamento ou no PAEF dentro dos CREAs. Então, as boas práticas, resumindo, é uma boa conduta administrativa, estrutura de trabalho e boas parcerias, não só do poder público, como digo, do executivo, mas junto com o judiciário e todas as questões que envolvem e que possam ser um facilitador, inclusive programas aqui, como nós estamos, o Zoom Debate, que é um facilitador para levar informações, para desmificar questões culturais e que são impregnadas na sociedade e que, com um papo como nós estamos aqui, quem está em casa, de alguma forma, vai levantar o interesse, tinha um olhar errôneo e vai deixar de ter um tratamento assistencialista para buscar um acolhimento ideal. Doutora, então, 2 minutos para terminar. Queria que a senhora concentrasse os 2 minutos, aí no que a senhora quiser, um recado que acho que seja importante nesses 2 minutos aí, finais. O que não foi falado aqui que nós deveríamos? Não, eu vou reforçar, por favor, porque é muito importante. Porque é muito importante as empresas se conscientizarem da importância de contratar os adolescentes como aprendizes, cumprir a cota e contratar adolescentes que estão sendo assistidos pela assistência social. Porque esses adolescentes, muitas vezes, não têm família, estão com os vínculos familiares fragilizados. Então, nossa sociedade, aí eu vou chamar aqui as empresas para contratar esses adolescentes, né? Contratar, ensinar uma profissão, permitir que ele continue terminando ali os anos finais da escola. Porque, como eu disse, até um ano passado, num fórum que a gente fez em Campos, junto até com o promotor de lá, se as empresas não contratarem esses adolescentes que estão numa situação de risco, o tráfico vai contratar. Não tenham dúvida disso. Rosângela, nesse 1 minuto, o que faltou falar que você gostaria hoje de reforçar como a doutora reforçou? Que a sociedade não critique, ela ajude, mas não ajude de uma forma material e nem com a penalização, sentir pena. Não, e ajude com informação. Temos, eu vou deixar todo esse material, né, informativo, os números para buscar ajuda. A gente ajuda buscando pessoas e profissionais adequados. E que a sociedade, de alguma forma, esteja aberta, não só com o coração, mas com a sua consciência. Doutora,
nesses 30 segundos, alguma frase, alguma coisa, uma frase de efeito naquela câmera ali que pudesse falar para as casas, para os empresários ou para quem a senhora, para as famílias, quer dizer, está à sua disposição para esse final. Bom, é difícil, é um tema complexo. Essa questão, não dê esmola, né? Doe esperança, doem para instituições, entidades que essas famílias estão cadastradas e denuncie ao Ministério Público do Trabalho, ao Disque 100, ao Conselho Tutelar, toda vez que os senhores e senhoras verem crianças e adolescentes sendo explorados. 30 segundos para você. Aquela câmera, muito obrigada pela oportunidade. Deixamos aqui o Disque 100, que também vem para o CRES, o telefone do CRES do 25436305. E nós estamos aqui. O município de Nova Friburgo está trabalhando para minimizar, mas principalmente para acolher. Nós vamos pedir, já agradecendo, acho que foi muito elucidativo e muito fácil, né? O papo fácil, que eu digo, é a fluidez, né? Mas eu vou pedir aqui ao pessoal da nossa edição, Marconi, para que você deixe a todo instante, é o 190? 100. É o 100? Disque 100. É o 100. É o Disque 100. Deixar na tela, por favor, deixar o Disque 100 o tempo inteiro. Disque 100. Porque as pessoas precisam, eu acho que o que cabe a esse programa é isso. Se só isso tiver ficado, né, doutora, eu acho que já foi. Acho que nós já avançamos muito, mas acho que com certeza ficou muito mais. Eu queria trazer aí no final, convidar a todos para que possam refletir sobre o papel que desempenhamos na proteção de todas as nossas crianças. O futuro de uma sociedade começa com uma infância bem cuidada. Queria agradecer, doutora, muito obrigado. Eu acho que o papel que hoje duas jovens trouxeram aqui de contribuir de forma significativa, nós começamos e com certeza não sairemos os mesmos. E aqueles que começaram a ver o programa não sairão os mesmos, porque deverão estar mais sensíveis, mais esclarecidos e, acima de tudo, acho que é o nosso papel. Ninguém pode ter dentro de si, quer dizer, o conhecimento e não transbordá-lo. E o que vocês fizeram aqui, na verdade, foi isso. Né? Obrigada. Muito obrigado por esse Obrigada pelo espaço. Obrigada, uma honra estar por esse aqui. transbordamento, em nome da Associação Comercial, Industrial e Agrícola e da Zoom TV. Eu agradeço muito a vocês e a vocês que estiveram conosco essa semana, mais uma vez, que vocês possam levar essa mensagem. O que as doutoras trouxeram aqui, eu acho que é muito importante, mas acho que o importante a partir de agora é o que você faz com isso, a partir do conhecimento que você adquire, das informações e dos dados que vocês obtiveram. Diz que 100, esse pode ser o caminho de salvar alguém. Um abraço e até a próxima semana. Até lá.